Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse é mais um vídeo para falar sobre Charles Oliveira, o Charles do Bronx contra Beneil Dariush, luta que acontece agora no final de semana no UFC 289. Ontem eu fiz um vídeo dando o meu palpite e falando também o que as bolsas de apostas estão achando e tal, e nesse vídeo eu vou trazer primeiro uma curiosidade interessante que eu achei lá no MMA On Point e também a opinião dos atletas profissionais, os palpites dos atletas. Será que os atletas também estão, em sua maioria, dando palpite também para o Dariush, como as bolsas ou não? Então a gente já vai descobrir. Primeiro vamos à curiosidade, e a curiosidade aí vai da superstição de cada um. Mas o que acontece? O Charles já fez muitas lutas na carreira dele. Vocês sabem que ele é um cara veterano, tá há muitos anos no UFC, já fez 43 lutas durante toda a sua carreira, tem 33 vitórias, 9 derrotas, e ele lutou em diversos lugares diferentes, né? Já lutou muitas vezes aqui no Brasil, muitas vezes nos Estados Unidos, já lutou muitas vezes no Canadá, que é onde vai ser agora, e ele lutou exatamente 4 vezes. A primeira foi lá em 2010 contra o Jim Miller, depois ele lutou em 2012 contra o Cub Swanson, depois ele lutou em 2015 com o Max Holloway e depois na quarta e última vez foi em 2016 contra o Anthony Pettis. Se você tem uma boa memória, você lembra dos resultados dessa luta. Se você não lembra, eu vou te lembrar. A primeira contra o Jim Miller, lá no Canadá, no UFC 124, ele foi finalizado no primeiro round. O Charles, no caso, né? Não o Jim Miller. Depois, a segunda luta no Canadá foi em 2012, no UFC 152, contra o Cub Swanson, e o Charles acabou nocauteado. Depois, a terceira luta foi em 2015, quando ele enfrentou o Max Holloway. Foi um UFC Fight Night, né? Foi a luta principal, a do Holloway, com o Charles, e o Charles acabou sofrendo aquele nocaute técnico, né? Aquela lesão que ele teve no pescoço e tal, então sofreu aí um nocaute técnico. E a quarta e última luta, que foi em 2016, lá no Canadá, foi um UFC que também não era numerado, né? A luta principal era o Demian Maia com o Condit, e o Charles enfrentou o Anthony Pettis e acabou sendo finalizado no terceiro round por uma guilhotina. Então as 4 lutas que o Charles fez lá no Canadá, as 4 ele perdeu, 2 por finalização e 2 por nocaute. Então não é um retrospecto bom. Por isso que eu falei, isso aqui vai mais da superstição de cada um, né? Porque tem gente que acha que isso vai fazer diferença e é um tabu, uma maldição canadense, como estavam falando e tal. E tem gente que vai dizer que não muda nada. Na minha opinião, não muda nada, né? No máximo poderia ter uma diferença psicológica para o próprio Charles, mas se bobear, nem sei se ele sabe disso. E também pela cabeça dele, a mentalidade que ele tem, não acho que isso impactaria, porque ele não parece ser um cara que vai se limitar por conta disso, né? Ele tem uma mentalidade de campeão mesmo, então eu acho que isso não afeta. Então essa era a curiosidade. Agora vamos às opiniões, aos palpites dos atletas profissionais. Então vamos lá, começando com o Julian Erosa, que é peso pena do UFC. Lembrando que essas informações eu pego lá do site bjpen.com, um site que eu uso com frequência, inclusive, então fica a dica se você também quiser conferir lá a fonte da informação. O Julian Erosa disse isso aqui: tenho que ir com Oliveira, com Charles, né? Esta será interessante para ver se a última luta foi apenas uma performance ruim. E eu concordo com ele, né? Vai ser uma prova essa luta com o Dariush, se realmente a última dele que ele perdeu para o Makhachev foi um dia ruim, como o próprio Charles disse, ou se realmente era o teto dele. Enfim, vamos descobrir, né? Então, um cara aqui que já foi com o Charles. Depois, Christos Giagos, que é peso leve no UFC, ele disse: vou com o Beneil, que é o Dariush, né? Acho que ele está com mais fome e me impressionou da última vez. Eu concordo com essa parte final dele aqui, não com estar com mais fome, isso não sei. Mas que realmente impressionou. Porque naquela luta que era Dariush e o Matheus Gamrot, eu achava que o Matheus Gamrot vencia, então o Dariush me surpreendeu demais, lutou muito bem aquela luta. Então, 1 a 1, né? Depois a gente tem aqui o Cody Brandage, que é peso médio, e ele disse: acho que Oliveira vence, no caso, né? Eles são lutadores parecidos, mas Oliveira é um pouco mais completo, então mais um palpite a favor do Charles, né? Depois tivemos o Journey Nilson, que é peso galo no UFC, e ele disse: direi, né, Oliveira, né? Ele escolhe aí o Charles, mas essa é por pouco, então tá aí, mais um a favor do Charles. Depois tivemos o Steve Garcia, peso pena do UFC, e ele disse: não gosto de ir contra o Oliveira, mas o Dariush é um dos caras mais legais, então vou escolher Dariush. Então o Steve Garcia deu um belo argumento aí, né? Depois, Brian Battle, meio médio do UFC, ele disse: escolho Charles. Isso é como um cara ou coroa, pois acho que eles se neutralizam no chão e ficam em pé. Acho que o Oliveira, o Charles, eles sempre falam pelo sobrenome, né? É o melhor atacante. Então ele vai resolver o problema por decisão. Um palpite diferente aqui. O Brian Battle acha, a Brian Battle inclusive é um bom lutador, né? Acha que o Charles vence na decisão. Eu não tinha pensado por esse lado, mas pode ser 3 rounds, né? É mais provável, né? 5 rounds acho que ia ser mais difícil. Depois tivemos o Gabe Green, meio médio, falando: tenho que ir com Dariush. O Charles, na verdade ele falou Oliveira, né? Não estava nada bem na última luta. Então o Gabe Green achando que vai acontecer a mesma coisa.
sei lá. Depois, Parker Porter, peso pesado. Ele disse, eu vou, né, com o Charles Oliveira. Sou um grande fã de Oliveira e acho que ele pode fazer muito melhor do que contra Islam. Eu concordo. Eu acho que o Charles vai performar melhor do que na última luta contra o Islam. Lógico que aquela luta com o Makhachev, né, com o Islam Makhachev, não quer dizer que o Makhachev ganhou daquele jeito só porque o Charles lutou mal, né? Isso eu acho que é tirar o mérito do Makhachev. O Makhachev fez o que fez com vários lutadores. Ele tem muita qualidade, então tem os méritos dele. O Charles pode não ter performado 100%, mas tem o lado do mérito do Makhachev. Porém, eu concordo sim que o Charles não rendeu 100% do que ele poderia. Eu acho que ele entregaria uma luta mais difícil. E eu acho que com essa luta com o Dariush, justamente essa fome, ter perdido o cinturão, querer mostrar que aquele não era ele, enfim, eu acho que a motivação, a cabeça é outra. Aquela luta com o Makhachev foi na casa do Makhachev, vinha uma sequência grande de lutas, agora ele ficou um tempo parado. Então, eu acho que tem tudo, né? Tem todo o cenário para o Charles render melhor dessa vez, né? Assim espero e torço por isso, né? E por último, temos o Devin Clark, meio pesado do UFC, que disse, vou de Oliveira, acho que ele só teve uma luta ruim na última vez. Então tá aqui, né? Muitos colocando esse ponto de que o Charles deu um tropeço ali, teve uma noite ruim, que acontece, mas que provavelmente ele vai render melhor e vai acabar sendo vencedor. Então, pegando aqui dessa lista que eu trouxe completa, a maioria dos atletas profissionais escolheram aí o Charles Oliveira como vencedor. Então, só o Christos Giagos, o Steve Garcia e o Gabe Green, 3 deles, né, escolheram o Dariush. Já do lado do Charles, a gente teve o Julian Erosa, o Cody Brandage, o Journey Nilsson, Brian Battle, Parker Porter e o Devin Clark. Então, de 9 nomes, 6 foram com o Charles e 3 com o Dariush. Então, finalmente, temos um cenário onde a maioria, né, escolheu aí o Charles. Então, o Charles, segundo a opinião desses atletas profissionais do próprio UFC, o Charles é o favorito, né, porque tem mais gente apostando nele. Então, em meio aqui à maldição do Canadá, né, que diz que o Charles não ganhou nenhuma lá, entre o meu palpite e a opinião das bolsas, finalmente a gente encontrou um lugar onde botaram o Charles como favorito e espero que eles estejam certos, que a luta com o Islam seja um caso atípico e que nessa ele consiga performar, e ele precisa performar bem, porque o Dariush é um cara difícil. Enfim, é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, se você está do lado dos atletas profissionais, que a maioria escolheu o Charles para vencer nesse final de semana, ou não. Não esquece de criar sua conta na Stake, aproveitar lá que tem todas as cotações para você apostar nesse UFC, e não esquece que eu vou fazer live aqui também no YouTube durante esse card, apostando ao vivo com o meu próprio dinheiro do meu bolso, tá? Não é do patrocinador não, é do meu bolso mesmo. Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!